Se você mora em uma cidade muito quente e já tinha até perdido as esperanças de trabalhar com chocolate nessa Páscoa, não pode perder esse vídeo. No vídeo de hoje do nosso especial de Páscoa, eu vou te ensinar uma técnica de temperagem super fácil, que não precisa de ar-condicionado, não faz sujeira e que você faz em qualquer lugar. A temperagem por banho-maria invertido. E antes de você aprender essa técnica incrível, já aproveita para dar aquele joinha aqui no vídeo e compartilhar com os amigos que querem faturar muito nessa Páscoa. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nadinha do nosso conteúdo. Agora vamos lá? Prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Eu vou começar o vídeo te mostrando os materiais que a gente precisa ter para fazer essa temperagem. E é claro que a gente vai começar pelo chocolate. Aqui eu estou usando chocolate nobre, estou usando chocolate meio amargo, mas essa técnica funciona para o meio amargo, para o chocolate branco, para o chocolate ao leite, para o blend, para qualquer chocolate que você quiser usar. Para derreter o chocolate e fazer o processo de temperagem, eu vou precisar dessas duas tigelas aqui. Para derreter o chocolate, vou usar uma tigela de plástico, essa tigela aqui. Eu prefiro usar plástico para derreter porque ele não superaquece, então o risco de queimar o chocolate é menor. E aqui na parte de baixo, eu vou usar uma tigela de vidro. Repare que a minha tigela de plástico se encaixa sobre a tigela de vidro, mas não afunda na tigela de vidro. Isso é importante porque o chocolate não pode ter contato com a água. E você vai entender a utilização dessas duas tigelas durante o nosso processo. Também vou usar termômetro, estou usando o termômetro infravermelho, mas você pode usar o termômetro de espeto se você preferir. O termômetro é imprescindível para qualquer técnica de temperagem, porque a temperagem nada mais é do que o controle da temperatura do chocolate. Além desses materiais, eu também vou precisar de formas para ovos de Páscoa. Essa aqui é uma forma de 3 partes. Aqui eu tenho a parte superior da forma e você pode observar que essa forma tem uma marquinha horizontal aqui. Essa marquinha é a indicação de quanto chocolate você deve colocar na forminha. Então, o ideal é que você não ultrapasse essa quantidade de chocolate. Além da primeira parte da forma, a gente tem uma segunda parte, que é essa película de silicone. A película vai impedir que a parte interna do ovo fique aderida à terceira parte da forminha. Então, a gente tem aqui primeira parte da forma, onde eu vou colocar o chocolate, película de silicone e a terceira parte da forma para a gente fazer a moldagem e o chocolate sair perfeito, bem modelado, bem bonito, no formatinho que a gente deseja. Agora vamos para a nossa técnica? Transferir o chocolate para a derretedeira, o ideal é não derreter esse chocolate todo de uma vez para a gente conseguir controlar a temperatura. Então agora eu vou levá-lo para o micro-ondas por 30 segundos, mexer, levar para o micro-ondas mais 30 segundos, mexer novamente e repetir esse processo até que o chocolate esteja totalmente derretido. O ideal é que ele chegue entre 40 e 45 graus, não podendo ultrapassar os 50 graus de jeito nenhum. Toda temperagem consiste em seguir uma curva de temperatura para o chocolate, ou seja, primeiro eu aqueço entre 40 e 45 graus, depois eu baixo a temperatura dele ali entre 28 e 29 graus e depois eu aqueço ela novamente para uma temperatura de moldagem do chocolate. Algumas marcas têm temperaturas específicas, então é importante você conferir isso na parte de trás da embalagem do chocolate que você vai usar. Como eu já disse, essa técnica serve para qualquer tipo de chocolate, mas cada sabor de chocolate tem temperaturas específicas, então você precisa estar bem atento a isso, olhando lá na embalagem. Primeira etapa da temperagem pronta, chocolate aquecido. Agora nós vamos para a segunda etapa, que é o resfriamento do chocolate. Para o resfriamento, a gente vai usar o banho-maria invertido e eu vou colocar aqui dentro água gelada. Não é muita água, só um pouquinho para não entornar. E se você mora em cidades muito quentes, pode acrescentar algumas pedrinhas de gelo aqui dentro da tigela. Agora eu vou encaixar minha tigela aqui. Agora eu preciso mexer esse chocolate o tempo todo até que ele chegue a uma temperatura de 27 a 28 graus.
Se você quer uma casquinha brilhante, se você quer um bom resultado final, precisa mexer o chocolate durante todo o preparo. O banho-maria invertido consiste em forçar o resfriamento do chocolate. Então você consegue fazer a temperagem mesmo em locais muito quentes e mesmo sem ter ar-condicionado. Aqui a temperatura já baixou para 35 graus e a gente vai mexer mais um pouquinho. Chocolate entre 27 e 28 graus, já cheguei na temperatura que eu queria. Agora eu vou retirá-lo da água gelada. E para a terceira etapa da nossa curva de temperatura, eu preciso aquecer esse chocolate levemente até 31 graus. E aí você pode fazer isso, levando ele por alguns segundinhos para o micro-ondas, tomando cuidado de não ultrapassar a temperatura de 31 graus. Ou então pode fazer um banho-maria novamente, mas dessa vez usando água quente. É só mergulhar, mexer, conferir a temperatura, que nesse caso precisa estar entre 30 e 31 graus. E o chocolate está pronto para a gente colocar na forminha. É só colocar o chocolate nas casquinhas, respeitando a marcação da forminha. Gosto de dar leves batidinhas para retirar qualquer bolha que possa ter no chocolate. E aí é só encaixar o silicone e a terceira parte da forminha. Pressiono a tampinha de leve e confiro se toda a casca está preenchida com chocolate, se não tem nenhum buraquinho. Vou repetir o mesmo processo com quantas cascas forem necessárias. Agora que as casquinhas já estão todas prontas, eu vou levar para a geladeira por aproximadamente 10 minutos, até que a forminha fique totalmente fosca. E aí, quando a casquinha estiver assim totalmente fosca, ou com apenas pequenas manchinhas como essa daqui, é porque o seu chocolate já está no ponto. Para desenformar, é só retirar a parte de cima da forma. Se tiver algum lugar preso, é só você passar a mão de levinho, soltar a primeira parte e a casca já se solta da forminha. E olha como a casquinha fica brilhante e sem falhas. E aí eu vou retirar o silicone e desenformar as minhas casquinhas em cima do papel manteiga. Agora a gente vai embalar os ovos e para isso eu vou usar papel chumbo. O papel chumbo é parecido com o papel alumínio, mas ele tem uma textura bem fininha. Ele vem também junto com uma folha de seda e a parte interna dele é prateada. E é essa parte interna que vai ficar em contato com os nossos ovos. O nosso ovo ainda não está pronto, o chocolate ainda não está 100% cristalizado. Essa cristalização só vai se finalizar depois de mais ou menos 24 horas. Então, nesse momento, a gente precisa evitar ao máximo tocar esses ovos e também não tocar com a mão nua, sempre procurar usar luvas. Então, o que eu vou fazer é pegar o ovo com papel chumbo e embalar da melhor maneira possível, sem deixar nenhuma parte do chocolate exposta. Não precisa pressionar muito, porque, como eu disse, esse chocolate não deve ser muito manipulado nesse momento. Como nós queremos os nossos ovos bem protegidos da umidade, bem protegidos do ar frio da geladeira e do freezer, a gente vai usar o papel de seda que vem no papel chumbo do lado de fora dessa embalagem. E eu vou repetir o mesmo processo para todas as minhas cascas. Depois das cascas todas embaladas, eu vou usar uma caixinha plástica para congelar, mas se você preferir, pode usar também uma caixinha de papel, não tem o menor problema. Eu vou encaixar as minhas cascas aqui dentro, tomando cuidado de não pressionar as cascas que estiverem na parte de baixo. E aí eu vou tampar, etiquetar, sem esquecer de colocar todos os dados das casquinhas que foram feitas.
e passar pelo menos 3 camadas de plástico filme aqui nessa caixa. Eu gosto até de passar mais de 3 camadas, que é para o chocolate ficar bem protegido. Caixinha bem embalada e agora é só levar para o freezer ou para a geladeira. E se você quiser embalar as casquinhas individualmente, o processo é exatamente o mesmo. Coloca as casquinhas aqui sobre o plástico filme, embala bem, dando umas 3 voltas de plástico nessa casquinha. E agora é só levar para a geladeira ou para o freezer. Minha caixa está prontinha, foi congelada de um dia para o outro. E agora eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer para descongelar. E você pode descongelar a caixa inteira de uma vez ou então a quantidade de cascas que precisar. Eu vou descongelar apenas algumas casquinhas para te mostrar. Vou retirar esses ovos que estão congelados aqui de dentro do pote e levá-los para a geladeira por 4 horas. E para manter o restante das cascas congeladas, é só fechar a vasilha, passar o filme novamente e levar de novo para o freezer. Depois de 4 horas na geladeira, eu vou deixar esses ovos em temperatura ambiente. E aí, durante o descanso de 1 hora, esse ovo vai suar. Ou seja, toda a umidade que estava no chocolate vai vir para a camada de fora, para o papel chumbo e também para o papel de seda. E aí você precisa esperar todo esse suor sair antes de desembrulhar. Nossas casquinhas já começaram a suar e é importante que você não fique tocando neles nesse momento, tá? Deixa descansar até parar de suar. Agora os ovos pararam de suar. Se a gente tirar o papel, vai passar a mão e sentir que o papel chumbo está totalmente sequinho. E ao desembalar, veremos que a casca está perfeita. A casca perde um pouco do brilho e isso é muito natural por causa do contato do papel chumbo. Toda vez que os ovos são embalados no papel chumbo, ela já vai perder mesmo aquele brilho. E se com o calor as suas cascas amolecerem um pouquinho, ficarem levemente borrachudas, não tem problema. É só dar um sustinho neles na geladeira por mais 5 minutinhos que eles voltam normalmente à textura mais crocante. Elas ficam firmes, com a textura perfeita, com quebra, tudo isso por causa da temperagem e também do armazenamento que foram corretos. Olha como a quebra desse ovo fica perfeita. Ainda tá aqui comigo? Então corre nos comentários e me conta qual a sua técnica de temperagem preferida. Já aproveita para deixar o seu joinha. E se você quer ficar por dentro do que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. Usando as técnicas que eu te ensinei hoje, você pode produzir todas as suas cascas de ovos e os seus chocolates com bastante antecedência. Já pode começar até amanhã se você quiser. Aí na data da entrega é só descongelar o chocolate, também os recheios, montar os ovos e entregar para o cliente. Eu usei o micro-ondas em parte desse vídeo, mas você não precisa usar se não quiser ou se você não tiver micro-ondas. Toda a técnica pode ser feita em banho-maria, tanto o derretimento inicial quanto o resfriamento e o aquecimento final. Ou seja, você não precisa de um ambiente especial, de condições de clima específicos para ter um chocolate perfeito, com textura delicada, que derrete na boca e totalmente estável, porque ele foi cristalizado da maneira correta. Faz o teste aí na sua casa e me conta. Pode ser que você não consiga de primeira, mas temperagem de chocolate é assim mesmo. Quanto mais você treinar, mais fácil vai ficando. Tenho certeza que logo, logo você vai estar craque em chocolate. E aí, me conta, o que é que você achou da técnica de temperagem em banho-maria invertido? Me conta também que outras receitas você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outros ovos de Páscoa deliciosos que deixam todo mundo com água na boca, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!